distanciando dos objetivos. Então, atitudes e comportamentos que drenam a nossa energia e distanciam os nossos objetivos. Primeira de todas, querer dar conta de tudo. Existe um perfil que nós conhecemos que ele é conhecido como o super-herói ou a super-heroína. Verdade. E sejamos justos, o nosso dia ele tem 24 horas E só. e só. Ele não é elástico, assim como nossos planos, assim como nossos objetivos. E querer dar conta de tudo é ficar à mercê das circunstâncias, porque você não consegue dar conta de tudo. Pode até querer, mas Pode não até vai querer. conseguir. Exato. Então, por isso é importante priorizar. Nós vamos colocar a situação que sabota, que é querer dar conta de tudo, mas o outro lado disso é o quê? Priorização. Aquelas pessoas que dizem que não tem tempo, na verdade, elas estão priorizando outras coisas. E como o meu dia não é elástico, as 24 horas são as mesmas para mim, para você e para os nossos amigos, aos poucos eu estou colocando coisas na minha rotina, no meu dia, que vai me distanciar dos objetivos e logo sugar a minha energia. Aquele negócio, né, Levi, que a gente sempre fala, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. De prioridade, exatamente. Tem um segundo comportamento que é comum em algumas pessoas, e a gente consegue identificar isso no dia a dia facilmente. Aquele tipo de pessoa que vive no passado. E é o tipo reclamão. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão. Puxa vida, eu era feliz e não sabia. Essa frase. Essa cabeça no passado, ou esse viver no passado, angustia muito. Não só a pessoa que está com esse tipo de comportamento e atitude, mas as pessoas que estão ao redor. E quando eu estou com a cabeça no passado, eu deixo de viver um ambiente importante, que é o meu presente. Que é onde as coisas acontecem. Que é onde a nossa vida flui. E com a construção do meu presente, eu consigo construir o meu futuro. E não ao contrário. Tá. Então, esse segundo comportamento, essa segunda atitude, né, viver no passado, ela distancia os nossos objetivos muito e drena demais a nossa energia. Né? Então, você vai passar o dia pensando em coisas que você poderia ter feito, gastando uma energia louca. quando, na verdade, você poderia se dedicar àquelas que realmente importam. Né? Então, claro, o passado nos alimenta e nos nutre. Virar as costas para o passado, dá para fazer isso. Ele se formou ao longo dos anos e ele mostra para a gente o que nós somos hoje. Sim. Mas continuar daqui para frente depende de nós. Se resolvesse, a gente teria um monte de pessoa bem-sucedida, porque tem um monte de gente que reclama também do passado. Com certeza. Terceiro comportamento, ser pessimista. O pessimismo. Sabe aquele tipo de pessoa que para cada solução tem uma penca de problemas, objeções? Com certeza. Mas, né? É o cara do mas isso não vai dar certo. Exatamente. E olha que esse perfil de pessimista ele tem dois lados, Juliana. Tem um lado que sim, claro, tudo é objeção para esse tipo de pessoa. Mas tem algumas empresas que gostam de ter pessimistas dentro do time. Ou do time de projeto, ou do time de gestão. Porque ele vai prever o que pode acontecer de ruim? Na verdade, ele vai levantar um monte de objeção. E isso, para qualquer tipo de projeto, médio, longo prazo, é onde a gente consegue entender onde estão os gargalos da situação. Né? Então, faz sentido. Então, se nós temos assim o bom pessimista, ou se a gente consegue classificar um pessimista até de certa medida satisfatório, Tá. né? O excesso do ser pessimista em excesso, daquele que encontra sempre uma posição ruim, aí sim, isso nos drena energia. Não só da pessoa que é pessimista, quanto as pessoas que estão ao redor. Em volta. E no fim, você começa a se envolver nesse ambiente de pessimismo. Suas ideias não saem, seus comportamentos não acontecem e seus resultados ficam bem distantes daqueles que você quer. Eu lembrei da raposinha do ó céus, ó azar. Só de olhar pra cara dele você já fica cansado e já não tem vontade de nada, né? Exatamente. Então, nesse momento, não tenho dúvida que você pensou num amigo ou numa amiga que tem esse tipo de comportamento. Sim. Próximo comportamento e atitude que não nos aproxima dos nossos objetivos, pensar e não realizar. Simples assim. Em alguns momentos, nós temos aí sim uma predisposição para pensar muito em algumas áreas da nossa vida. Agora, o campo do pensamento, ele é um primeiro ambiente. Depois que eu conseguir pensar, raciocinar, estruturar a minha ideia, eu preciso colocar em ação. Antes feito do que mal feito.
Eu preciso trabalhar isso para fora. Tá. Eu preciso entender que o meu exercício de executar, ele volta com uma energia para mim, que de passo em passo eu posso me aproximar daquilo que eu quero. E dentre tudo que eu fiz na minha vida, os meus resultados estão associados com as minhas ações. Então, quem que vence? Aquele que persiste. Para persistir, você tem que tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não desistir. Pensar em não realizar vai drenar toda a sua energia. E vai ficar tudo no pensamento e vai ficar tudo parado, né, Lu? Sim, porque se a gente pensar na força de vontade, que é a motivação que nos impulsiona para os objetivos, é uma pilha que ela é recarregável pelas nossas emoções e comportamentos. À medida que eu penso e não vejo o resultado daquilo que eu coloco em prática, isso volta para mim me questionando, mas será que vai dar certo? Aí eu encontro um pessimista. Puxa. Fala, não vai dar certo. Aí no dia que você fala assim, não, eu vou colocar na prática, você encontra aquele pessimista que vai dar uma volta em você e ele vai encontrar 32 objeções para a sua ideia. E a chance dela ficar na gaveta é gigantesca. Então qual que é aquela ideia? Qual que é aquele pensamento que você pode colocar na prática a partir de hoje? E realmente começar a realizar. E pensar que isso vai voltar como energia para você e para as pessoas que estão ao seu redor, Próximo. Sabe um outro comportamento e uma outra atitude que nessa era eu vejo muitas pessoas fazer lista para tudo? Isso é bom ou ruim? Eu não gosto de lista. Até de certo ponto é bom, porque tudo aquilo que eu coloco no papel eu vejo, Sim. eu envolvo. Isso é muito legal. É muito legal. Mas se eu tenho para tudo, eu começo a ficar cansativo. Fico meio escravo daquela lista. Escravo, a minha capacidade de pensamento ela diminui, minha capacidade de improvisação também, porque eu vou estar tendenciado a realizar somente preso naquela lista. Eu estava fazendo uma reflexão com um amigo, que antigamente, quando eu fazia trabalho de escola, Juliana, e talvez você, eu passava a tarde na biblioteca. Sim, sim. E vinham livros, e mais livros, você tinha que pesquisar. Não tinha internet, minha gente. Não tinha. Hoje você faz o quê? Dá um Google. Sim. Né? Então vem ali 4, 5, 6 artigos para você e fica ali. E talvez você se limite àquilo, ao que estão te apresentando. E o que eu consigo fazer além disso? Pensa, se eu consigo trabalhar além dos comportamentos comuns, eu consigo ter resultados diferentes daqueles comuns também. Se eu me limitar àquilo que vem, àquilo que me apresenta, eu vou estar tendenciando sempre para ter aquele tipo de situação na minha frente. E quando eu faço lista para tudo, eu vou perder mais tempo colocando tudo isso no papel do que colocando na prática. Ah, verdade. E às vezes eu fico limitado a só aquilo que eu pensei naquele momento. E sabe por quê? O que eu sou hoje, eu não sou amanhã. Eu encontro com pessoas novas, eu aprendo novas coisas, eu diminuo algumas objeções, eu aumento outras, então não tem como eu ficar limitado somente a isso. Tá. Agora, os excessos são prejudiciais. Se você tem lista para tudo, começa a diminuir. E você vai ver que você vai começar a colocar em ação tantas coisas que talvez só estavam no papel. E de maneiras diferentes, né, Levi? Exatamente, exatamente. Próximo comportamento é um comportamento muito instalado em algumas pessoas, e algumas pessoas vão se identificar. Querer agradar a todo mundo. E no final, quem que perde com isso? A gente, né? A própria pessoa. A partir do momento que eu começo a agradar a todos, eu deixo de olhar para mim. Claro, eu preciso ter um convívio social, eu tenho que ser benquisto, eu tenho que me relacionar bem, mas querer agradar a todo mundo, no final, quem perde é você. E junto com essa reflexão, eu quero colocar já uma outra. Geralmente, pessoas que querem agradar a todos não conseguem dizer não. Exatamente o que eu ia dizer. Geralmente, agradando ao outro, você está desagradando a você mesmo. Assim mesmo. E quando você agrada demais ao outro, quando você diz menos não, você distancia, lógico, dos seus objetivos. Mas, claro, vem um ponto de reflexão. Será que eu tenho objetivos? Será que eu tenho um propósito? Para seguir, para começar a dizer sim? É uma pista. Se você diz muito sim, se você quer agradar a todo tempo, a todos, você logo está deixando de olhar para você. Mas, será que você tem objetivos para ir atrás e para cumprir? Porque aí o sim sai mais fácil. Porque esse objetivo ele fica mais à frente. E aí as promessas que você deixou de cumprir, você começa a cumprir, mas começando por você. Nossa, que é o mais importante, né? É, exatamente. Então aí você também pode ter pensado em algumas pessoas e quiçá em você também. Com certeza. Próximo, passar muito tempo com pessoas erradas.
dizem que nós somos uma média das pessoas com que convivemos. Ah, vá. E de fato somos, porque o ambiente ele é a sombra da nossa mente. A gente pensa, a gente interpreta. Quando a gente fica muito próximo das pessoas, a gente pega trejeitos. E jeito de falar, comportamentos, né, expressões. E quando eu estou ao lado de pessoas erradas, eu também pego comportamentos errados. Eu me assemelho com sentimentos errados. E aí o meu resultado vai me dizer se vale a pena eu continuar ou se vale a pena me distanciar um pouquinho. Então me diz com quem você anda, que eu direi quem você é. Mas claro, vale a pena estar do lado daquelas pessoas que estão junto com você e não distantes de você também. E próximo, querer fazer toda essa lista que a gente passou. De uma vez num dia só. Boa, Levi, impossível, né? Impossível. E claro, vale a nossa reflexão. É isso que eu ia dizer. É bacana a gente refletir em cima de tudo isso, mas não querer fazer tudo isso de uma vez. Né? Exatamente. Então, quais aquelas atitudes e comportamentos que você identificou e que drenam a sua energia e que você pode, aos poucos, começar uma nova atitude ou um novo comportamento? Qual que é a postura que você pode ter hoje para começar a guinar os seus objetivos, para começar a colocar energia? Quem não consegue dar atenção para si próprio vai continuar dando atenção para as situações dos outros. E é assim a vida. E está tudo bem. E aos poucos a gente vai aprendendo nos tropeços e nas raladas que a gente pode e deve olhar para a nossa performance, para os nossos sonhos e para aquilo que nos impulsiona. E ainda mais entendendo aqueles comportamentos e atitudes que drenam a nossa energia no dia a dia. Para a gente não terminar o dia e se sentir cansado, esgotado e sem nenhum resultado. Direcionar a energia para outras coisas, não para uma coisa só, ou não em energia em querer abraçar o mundo e fazer tudo, né, Levi? Acho que é isso que fica, né? Exatamente. Essa é a principal reflexão. E um olhar, e de novo, a gente bate repetidas vezes, um olhar para si. Para si mesmo. A gente costuma questionar e colocar todas as nossas angústias para o mundo. E o mundo não vai resolver os nossos problemas. Quando a gente para e começa a encarar, a chance da mudança é muito maior. E ela começa conosco, do autoconhecimento, da automotivação e do autodesenvolvimento. 10h34. Esse foi mais um Seu Momento, nosso coach Levi Corrêa, mais uma vez conosco aqui. Terça-feira que vem ele vai estar de volta, sempre com essas ideias bem bacanas. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Levi, super obrigada, até semana que vem. Muito obrigado, Juliana. Um grande abraço, um beijo para todos. Tchau. Tchau.